Bom dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Não passaram o carnaval, espero que tenham passado bem também. Bem, pessoal, hoje nós vamos continuar a nossa aula. Vamos falar agora utilizando o conteúdo do livro, tá bom? Já vamos iniciar a utilização dos nossos livros, tá bom? Vou explicar também para vocês como é que as disciplinas serão divididas. Vocês receberam 3 livros, o de produção textual, o de gramática e o de gêneros textuais. Então, totalizando, trabalharemos 3 disciplinas em conjunto, tá? Claro que cada uma possui sua característica, mas todas elas são ligadas ao português. Tá, gente? Então, já fizemos as divisões de aulas presenciais e agora vamos fazer essas divisões. Vocês já sabem que a primeira aula, ela sempre será a de gramática, a segunda de produção e a de gênero, a terceira aula, tá bom? Lembrando que gêneros textuais e produção textual podem ser trabalhados em conjunto, considerando que ao estudarmos gêneros, também nós vamos estudar a produção. Tá bom? Os dois estão interligados, os dois têm características similares, tá bom? Por exemplo, se a gente for estudar resumo, né, que é um gênero textual muito conhecido, vocês vão ter que trabalhar e realizar um resumo. Então, aí a gente já parte de gênero para produção textual, tá bom? Ou seja, a gente realiza uma interação entre as disciplinas, tá bom? Uma matéria interdisciplinar. Tá bom, pessoal? Então, fiquem atentos aos prazos, tá bom? Também peço que vocês fiquem atentos ao CLESEP, porque a partir de agora nós passaremos bastante atividades para que vocês fixem o conteúdo. As atividades, elas têm esse intuito, de vocês fixarem o conteúdo. A gente sabe que vocês conseguem entender a explicação, que vocês compreendem, mas é necessário que haja a atividade no intuito de que vocês memorizem e fixem o conteúdo, tá bom? Vou colocar o cabeçalho aqui para que a gente possa iniciar a nossa primeira aula, tá bom? Ok, pessoal. Então, temos aí o cabeçalho pronto e vamos trabalhar sobre a história da comunicação e da linguagem. Professor, mas o que isso tem a ver com o português? Tudo, gente. Tudo. Antes de nós termos esse português bem estruturado que nós temos hoje, com a gramática bem feita, cada elemento no seu devido lugar, cada frase completamente compreensível, antes de nós atingirmos esse patamar, nós precisamos passar por um longo processo de familiarização com a linguagem, de adaptação, de adequação, tá bom? Nós fomos nos adaptando à linguagem, tá bom? Ao idioma em si. No início da humanidade, das eras, né? A comunicação era feita através de sinais. Isso vocês já devem ter visto na aula de
de artes. Vocês devem ter assistido isso na aula de artes, tá bom? Que fala sobre a função da arte, que é a comunicação através de sinais, através de manifestações artísticas que variam de dança até pintura, encenação, teatro. Tudo isso é uma forma de linguagem. E é justamente por isso que a artes ela está diretamente ligada com a matéria do português, disciplina de português, porque ambas refletem uma linguagem. Então, antes de nós termos esse nosso idioma, que hoje ele é composto, que hoje ele é bonitinho, organizadinho, bonitinho, nós precisamos passar por um processo de adequação, onde as pessoas se comunicavam através de sinais. Os homens da caverna, por exemplo, eles não tinham essa comunicação que nós temos hoje, né? Então, as pessoas antigamente se comunicavam através de sinais. E isto também era considerado uma linguagem. Isso também é considerado como uma linguagem. Algumas pessoas até hoje acham que linguagem é apenas idioma. Está errado, tá bom? Linguagem é qualquer meio de comunicação. Por exemplo, os animais têm alguma linguagem? Tem. Eles têm a sua forma de comunicação. Qual é a forma de comunicação dos animais? Qual é? A forma de comunicação dos animais é os sinais, são os sinais também. Os animais se comunicam através das sinalizações. Até hoje é realizado um estudo que verifica se os animais eles possuem uma comunicação eficaz. E até então a resposta é não. A comunicação dos animais não é tão eficaz quanto a dos humanos. Nós conseguimos expressar sentimentos, conseguimos expressar pensamentos, conseguimos expressar decisões, mas os animais não conseguem, eles não têm essa capacidade de se comunicar. Eles não desenvolveram a linguagem tão bem quanto nós, tá bom? Isso é um dos motivos pelo qual os humanos eles são mais desenvolvidos do que os animais. Um desses motivos, como eu estou explicando agora, é o fato dos humanos possuírem a capacidade de comunicação, tá bom? Claro que essa capacidade de comunicação, como eu estou explicando para vocês, ela se desenvolveu com o tempo, não foi de uma hora para outra, como algumas pessoas pensam, tá? Então, essa basicamente é a história da comunicação, tá bom? É assim que começou a desenvolver o nosso idioma. Mas, professor, como é que a gente passou de linguagem de sinais, né? Os homens da caverna, por exemplo, como é que a gente passou de linguagem de sinais para realmente termos um idioma desenvolvido, um idioma realmente, posso dizer assim, concreto, com base gramatical, com base semântica, lógica. Como é que isso passou? Com o tempo, foi surgindo a necessidade de uma comunicação mais eficaz. E o humano, por ele ter essa grande capacidade de desenvolvimento, ele conseguiu desenvolver esse idioma. Aos poucos, mas ele conseguiu, tá? E aí surgiu a gramática, né? Surgiu a gramática, que é responsável basicamente por regrar o idioma. Como assim regrar, professor? Serve para indicar, estabelecer o conjunto de regras. Porque naquele tempo, gente, quando a comunicação, quando o idioma, a linguagem oral do idioma, ela começou a surgir, era não verbal, né? Uma linguagem não verbal, ou seja, não utilizavam palavras, mas sim gestos. As pessoas não tinham a regra, era apenas uma comunicação superficial. Tá? Se você dissesse que estava com fome, você fazia um sinal com a sua barriga, né, indicando um gesto que indicava que você tinha fome. Estava com dor de cabeça, você fazia um gesto que indicava uma dor.
mas não era uma comunicação eficaz, porque ela podia ser facilmente confundida. Se eu fizesse isso aqui, algumas pessoas podem pensar que eu estou querendo passar protetor solar na cabeça, e outras podem achar que eu estou com dor de cabeça, outras podem achar que eu estou pensando, tá? Cada pessoa interpretava de uma forma diferente, tá bom? Então, isso fez com que o humano ele tivesse necessidade de desenvolver esse idioma. É aí que surgiu a gramática, a semântica e todo o estudo da linguagem. Tá bom? É por isso, pessoal, que é muito importante que nós estudemos a gramática do nosso idioma. É importante que a gente estude. Por quê, professor? Pelo simples motivo, pessoal, de que a gramática do nosso idioma ela faz com que nós consigamos nos comunicar melhor, de forma mais eficaz. Tá bom? Imagina, ó, você está se comunicando e você fala assim, ele melhor amigo está, melhor amigo é. Não, melhor amigo era. Ele melhor amigo era. Imagina um exemplo desse daqui. Antigamente, como não existia regras gramaticais, como não existiam regras gramaticais, as pessoas se sentiam um pouco livres para falar da forma que quisessem. E isso causava certa incompreensão. Imagina você estar conversando com uma pessoa e com 4 pessoas. Vou formar um exemplo melhor. Você está conversando com 4 pessoas. Nesse período, ainda não existe gramática. Não existe a gramática para dizer o que é certo, o que é errado, onde tem que ser o que, se tem que ser ali, enfim. Não existe ainda. Então, você está conversando com 4 pessoas e você diz assim, querer eu comer agora. Você falou isso. O seu amigo, ele falou isso. Agora querer como eu. E o seu outro amigo falou querer comer eu agora. Pronto. Vejam aí, a gente tem a mesma sentença, né, a mesma oração, só que com posições e ordens diferentes. Por quê? Porque não existe uma gramática aí, não existe uma regra para dizer a ordem correta. As pessoas se sentiam livres para falar de qualquer forma, da forma que elas quisessem, que fosse melhor para elas. E isso, ao decorrer do tempo, foi virando uma confusão, onde as pessoas não mais se entendiam. Virou uma confusão legal, uma confusão só. Ninguém mais estava se entendendo, todo mundo falando de um jeito, um falava uma coisa, outro falava outra. Aí, como os humanos são muito inteligentes, o que é que eles pensaram? Não, vamos ter que padronizar. Vamos ter que deixar tudo numa só ordem, tudo numa só regra. Tá? Vai ter que ficar tudo numa só regra. Não pode ficar assim, não. Isso não pode, não. Então, o que é que aconteceu? O que aconteceu? Eles começaram a padronizar as coisas, tá bom? Ou seja, o sujeito ele tem que vir primeiro sujeito, tá? Segundo tem que vir um verbo, tá? Tem que vir um predicado, verbo. E terceiro tem que vir um complemento, objeto do verbo, tá? Tem que vir um complemento. Então, a sentença, a oração, ela passou a seguir essa ordem aqui, ó. E é o que a gente vai ver ainda nas próximas aulas, tá bom? Ela passou a seguir essa ordem aqui, sujeito, verbo e complemento. Então, todos tiveram que seguir essa regra, tá? Todos tiveram que seguir essa regra. Então, essas 3 orações aqui agora passou a ser eu quero comer agora. Entendeu? Então, isso aqui, gente, já foi um avanço muito grande para a história do idioma do português. Tá? Foi um avanço muito grande. Essa mudança aí na ordem já ajudou bastante para que o idioma se tornasse mais compreensível.
para que ficasse bem mais legível, né, falável, usável, né, porque devido às suas dificuldades. Então, isso já foi um grande avanço. E hoje a gente segue essa regra, né? No português do século XVIII, XIX, a gente encontra algumas mudanças, né? Quero comer eu, quero eu comer, mas não afeta tanto na frase. Mas, professor, essa foi a única mudança que aconteceu desses anos para cá? Não, pessoal. Não, claro que o idioma não era dessa forma. Ele não tinha tantas conjugações verbais. Eu faço, tu fazes, nós fazemos, eles fazem. Não tinha essas conjugações. Então, começou, pessoal, com algumas dificuldades. A gente não tinha, por exemplo, quero. Começou com querer, tá? Eu querer comer, né? Isso também ficou com muita dificuldade. Nós querer comer, né? Isso estava causando muita dificuldade também na comunicação. Pronto. Então, pessoal, como eu estava falando, essa comunicação ela surgiu com essa melhoria na comunicação, ela surgiu com o tempo, tá bom? Não foi de uma hora para outra. Demorou certo tempo para que para que o idioma fosse desenvolvido, tá bom? E é isso, justamente isso que eu quero passar para vocês, é esse desenvolvimento do idioma. Vocês já puderam perceber que nosso idioma ele não nasceu pronto, ele passou por várias mudanças. Essas mudanças, elas enfatizam a importância de estudarmos a gramática. Algumas pessoas pensam que gramática é apenas um conjunto de regras chato que ninguém vai decorar. E não é bem assim, pessoal. A gramática ela é extremamente importante e certamente vocês vão gostar bastante de estudar a gramática. Porque é muito importante você entender como o seu idioma funciona. Você não vai ficar decorando regras sem sentido, não. Você vai apenas entender como o seu idioma funciona. É apenas isso que que a gente vai trabalhar na gramática. Como eu já expliquei para vocês, todos vocês são experts em gramática. Todos vocês têm total conhecimento da gramática, tá? A única coisa que vocês precisam entender agora são os termos gramaticais, tá? É o que vocês precisam entender agora, que são como a gente se refere a aquilo. Isso aqui eu já expliquei para vocês também na nossa primeira aula de nossa introdução, né? No início, no começo do ano, eu falei sobre isso para vocês, tá bom? Essa importância da gente entender o estudo da gramática, tá bom? Mas, pessoal, professor, isso quer dizer que a gente só pode se comunicar agora verbalmente? Não, eu vou falar sobre isso para vocês agora, tá bom? A gente vai passar para a segunda parte da aula, que é como é importante que vocês também aprendam a simbolizar, tá bom? A importância da simbolização na comunicação, tá bom? A gente vai aprender agora sobre essa importância de você simbolizar, de você gesticular, tá bom? Isso aqui também é de suma importância, gente, que vocês aprendam isso aqui. Simbolizar, gesticular, tá? Isso auxilia na comunicação. Isso faz com que sua comunicação fique mais clara, mais nítida. Tanto é que foi assim que começou o desenvolvimento do nosso idioma. Começou primeiro pela simbolização e durante muito tempo permaneceu dessa forma. As pessoas se comunicavam com símbolos. Tá? Então, para vocês verem que realmente é muito importante que vocês aprendam essa importância da simbolização. Bom, gente, e vocês saberem como vocês podem simbolizar e tornar a comunicação de vocês melhor, tá? Então, pessoal, como eu estava falando para vocês aqui, sobre justamente essa importância da simbolização, tá? Como eu já tinha dito para vocês no início, as pessoas se comunicavam através dessa simbolização e permaneceu assim durante muito tempo, até que, de fato, o idioma ele surgisse, tá? Com as suas regras, com
todo o seu, com todas as suas regras, toda a sua organização gramatical. Sim, pessoal. Então, como eu estava falando para vocês, essas são algumas das importâncias da simbolização na comunicação. A gesticulação é uma delas, tá? A gesticulação também é uma simbolização e é extremamente importante que você saiba gesticular na hora correta, tá? Tem gente que tem uma mania de gesticular em tudo que fala, tá? Para cima, para baixo não pode. Isso pode acabar tirando a atenção da sua comunicação, com que o interlocutor, que é o leitor, ele foque mais na sua gesticulação do que na sua fala, na sua oralidade. E isso, com certeza, pode causar um desvio na comunicação, pode causar um bloqueio na comunicação, tá bom? Então, é extremamente importante que você saiba também gesticular na hora certa, tá bom? Nada de ficar mexendo muito nem pouco. E também aprender a gesticular corretamente. A expressão de sentimentos. Às vezes as pessoas dizem estar tristes, mas não usam a simbologia facial. Como é que você diz estar triste se você está sorrindo? Se você está com o rosto alegre? Ou como é que você diz, conta para um amigo que está feliz e está com o rosto triste? A simbologia do rosto também auxilia bastante na comunicação. E isso era um fator crucial na comunicação no início dos tempos. Eles utilizavam também o rosto para indicar o sentimento. Eles utilizavam também o rosto para indicar o que eles estavam sentindo. Se era tristeza, se era alegria, se era fome, se era chateação, tá? Dependendo, até mesmo com a máscara, né? A máscara, claro, ela impossibilita isso um pouco, mas mesmo com a máscara, só uma parte do rosto ela já consegue demonstrar isso. O olhar, né, as curvas do rosto, elas são suficientes para demonstrar essa importância da simbologia. Tá bom, gente? Eu poderia citar aqui algumas outras, mas pelo nosso pouco tempo a gente não vai poder. Então eu vou deixar para uma outra ocasião, onde a gente vai falar um pouco mais sobre a importância dessa gesticulação, dessa simbologia, tá bom? Mas de antemão eu deixo aí já externo para vocês aí essa importância, que vocês comecem a desenvolver essas formas de comunicação, facial, corporal, expressional, todas as formas de comunicação possível, porque com certeza elas servirão para auxiliar na comunicação de vocês, tá bom, gente? Nós ficamos por aqui para essa aula. Vejo você na nossa próxima aula. Já de antemão, mantenham o livro de vocês em mãos. Essa é a nossa primeira aula, apenas uma introdução. E já na próxima aula citarei já as páginas que nós trabalharemos, tá bom? Fiquem também ligados no Class App, porque através desse aplicativo nós iremos atribuir algumas atividades. Fiquem com Deus, gente. Tenham uma ótima semana, um bom descanso para vocês e até a próxima aula. Tchau, pessoal.